Eu preciso atualizar vocês sobre o Tigo 5X. Depois do meu último vídeo mostrando o preço impossível de R$ 119 mil, começaram a surgir relatos importantes que você precisa saber antes de comprar. E olha, não é cancelamento, é alerta. Se você está pensando em encomendar um Tigo X, você tem que ouvir isso antes de tomar a decisão. Tem aumento de preço, tem relatos de consumo bem diferente do Inmetro e tem uma situação de desvalorização que está gerando muita polêmica. Comenta aí de qual cidade você está assistindo. Quero saber. Vamos aos fatos. Vamos começar pela informação que está circulando forte. O Tigo 5X já subiu de preço. No lançamento, ele custava R$ 119.990 na versão Sport, mas hoje já aparece por R$ 124.999 em várias concessionárias. São R$ 5.000 de aumento em poucas semanas de mercado. E a pergunta que todo mundo está fazendo é: ainda pode subir mais? E a resposta sincera é sim, pode. E vou te explicar por que isso é estratégia comum de lançamento. Quando uma marca quer entrar forte no mercado, ela usa o que chamamos de preço agressivo de entrada. Coloca o produto com margem menor para conquistar volume inicial, gerar buzz, fazer todo mundo falar do carro. E funcionou. O Tigo 5X virou assunto. Meu vídeo anterior teve milhares de visualizações, as concessionárias receberam centenas de consultas. Mas depois que a demanda está criada e o produto está validado pelo mercado, a marca faz o ajuste de preço para recuperar margem. É movimento esperado e não tem nada de ilegal ou errado. O problema não é subir preço. O problema é a instabilidade e a incerteza para quem está encomendando. E aqui vem o ponto crítico que está gerando reclamação. Muitas concessionárias estão sem pronta entrega. Você vai na loja, gosta do carro, quer levar e o vendedor fala: não tem, precisa encomendar com prazo de 30 a 40 dias. E aí vem a bomba. O preço será o do dia da chegada do veículo. Entendeu o risco? Você encomenda hoje, achando que vai pagar R$ 124.999, espera 40 dias e quando o carro chega, o vendedor fala: subiu para R$ 129.999. E você fica refém porque já esperou, já se planejou, já vendeu o carro antigo. Isso gera insegurança financeira gigante. É como comprar passagem de avião com preço variável. Você não sabe quanto vai pagar no final. E agora vou explicar tecnicamente como funciona essa encomenda, porque muita gente não entende o risco. A maioria das concessionárias Chery não está pedindo sinal para encomendar, o que em tese é ponto positivo, porque você não compromete dinheiro agora. Mas tem o outro lado da moeda. Sem sinal, você também não trava o preço. Você fica completamente refém do preço futuro, que depende de variáveis que você não controla. Dólar, inflação, estratégia comercial da marca, custo de frete e impostos. E o mercado está instável. O dólar oscila todo dia, a inflação está pressionando e a Caoa Chery pode decidir ajustar preços conforme a demanda. Você entra pensando em pagar R$ 124 mil e pode sair pagando R$ 135 mil quando o carro chegar. E tem mais, algumas concessionárias estão colocando no contrato cláusulas tipo: o preço final será confirmado no momento da entrega do veículo, conforme tabela vigente. Isso é brecha gigante para reajuste. Então, minha recomendação é: se você vai encomendar, exija contrato com preço fechado. Se a concessionária não aceitar travar o preço, você está assumindo risco grande. Pense bem se vale a pena. Agora vamos para o segundo ponto que está gerando muitos comentários: o consumo real versus o consumo do Inmetro. Segundo a homologação do Inmetro, o Tigo 5X faz média aproximada de 10 km por litro na cidade com gasolina. Mas começaram a aparecer relatos de proprietários que estão fazendo 7 km por litro em uso urbano. Isso é diferença de 30% para menos. E olha, não é um ou dois relatos isolados, estão aparecendo vários comentários na mesma direção. Agora vamos ser técnicos aqui. O consumo real de qualquer carro depende de muitas variáveis: estilo de condução, trânsito da cidade, temperatura, qualidade da gasolina, calibragem dos pneus,
peso transportado. Um motorista que acelera forte e freia bruscamente vai consumir muito mais que o Inmetro. E o Tigo 5X tem motor 1.5 turbo que precisa trabalhar para puxar um SUV que pesa mais de 1.400 quilos. O câmbio CVT também influencia porque mantém o motor em rotações mais altas em acelerações. Então, tecnicamente, é possível que em uso urbano pesado o consumo fique mesmo em torno de 7 a 8 km por litro. Mas aqui está o ponto de atenção. Se vários relatos começarem a aparecer na mesma direção, isso deixa de ser exceção e vira padrão, e isso impacta diretamente no custo de uso mensal. Vamos fazer a conta. Se você roda 1.000 km por mês na cidade, com 10 km por litro, você gasta 100 litros, igual a R$ 600 por mês. Com 7 km por litro, você gasta 142 litros, igual a R$ 852 por mês. É diferença de R$ 252 por mês. Em um ano, são R$ 3.024 a mais de combustível. Isso muda completamente a conta de custo-benefício. Então, minha recomendação é, se você está comprando, teste antes. Peça test drive longo, rode na cidade, observe o consumo real antes de fechar negócio. Antes de irmos para a parte mais polêmica do vídeo, se você está gostando do conteúdo, deixa o like e se inscreve no canal. Compartilha com quem está pensando em comprar. Agora, vamos para a polêmica. E agora vamos para o ponto mais polêmico e que está gerando mais discussão: a desvalorização na troca. Recebi um relato de um proprietário de Tigo 5X 2025 com 12.000 quilômetros rodados que foi fazer avaliação para a troca. A tabela FIPE do carro dele está em R$ 110 mil. Ele foi na própria concessionária Chery para avaliar. E sabe qual foi a oferta que recebeu? R$ 92 mil, diferença de R$ 18 mil ou 16% abaixo da FIPE. Isso gerou revolta no proprietário, que esperava a oferta próxima da tabela. E ele questionou: como assim 92 mil se a FIPE está em 110 mil? E a resposta do vendedor foi: estamos com muitos seminovos parados e precisamos de margem para revender. E aqui eu preciso ser justo e explicar os dois lados. Do ponto de vista da concessionária, faz sentido técnico. Eles precisam ter margem para revender o usado e ainda lucrar, cobrir custos de recondicionamento, limpeza, pequenos reparos, assumir o risco de o carro ficar parado no pátio por meses, priorizar a venda do 0 km que tem margem maior. Então, do ponto de vista comercial, oferecer abaixo da FIPE é estratégia normal. Todas as marcas fazem isso. Você sempre vai receber ofertas abaixo da tabela em avaliação de troca. Mas do ponto de vista do consumidor, o impacto psicológico é forte, porque a própria marca está dizendo que o carro dele vale 18 mil a menos do que a referência de mercado. E aí vem a reflexão: se a própria marca não valoriza o usado dela, o que o mercado geral vai fazer? E tem um agravante importante: marcas chinesas ainda sofrem com desvalorização maior que japonesas e alemãs no mercado de usados. Um Corolla ou um Golf de 2 anos perde 15% do valor. Um Tigo 5X pode perder 20% a 25%. É realidade que está melhorando, mas ainda existe. Então, o proprietário que comprou o Tigo 5X por R$ 120 mil, pensando, vou usar 2 anos e trocar, pode ter uma surpresa desagradável na hora da avaliação. Ele pode receber ofertas de 95, 100 mil, quando esperava 110, 115 mil. E olha, isso não significa que o carro é ruim. Significa que a revenda ainda não está consolidada. É ponto de atenção para quem planeja trocar em pouco tempo. Agora eu preciso ser justo e equilibrar a análise, porque eu não quero criar pânico desnecessário. O Tigo 5X continua sendo SUV bem equipado. Continua tendo painel digital, multimídia grande, piloto automático adaptativo, câmera 360, 6 airbags. Continua sendo competitivo em equipamentos. E continua custando menos que Tracker, T-Cross e Creta em versões equivalentes.
Mesmo com o aumento para R$ 124.999, ele ainda oferece mais tecnologia pelo mesmo preço ou menos. Mas o que mudou foi a percepção. No primeiro vídeo, eu mostrei o carro como impossível custar só isso, porque parecia negócio perfeito. Agora, com os relatos de aumento de preço, consumo real diferente do Inmetro e desvalorização forte na troca, a história fica mais completa. O Tigo 5X não deixou de ser interessante, mas deixou de ser aquele conto de fadas inicial, onde tudo era perfeito. Agora temos uma visão mais realista do que esperar. E isso é normal. Todo carro tem pontos fortes e pontos fracos. A diferença é que no primeiro momento, só os pontos fortes aparecem. Com o tempo, os pontos fracos também aparecem. Então, vamos ao veredito final. O mercado está testando a marca e a marca está testando o mercado. A Caoa Chery entrou com preço agressivo, conquistou atenção, gerou demanda e agora está fazendo ajustes conforme a realidade comercial. Os pontos de atenção são reais: preço instável em encomendas, consumo real potencialmente abaixo do Inmetro e desvalorização forte na troca. Mas os pontos fortes também são reais: equipamentos acima da média, preço ainda competitivo, design moderno. A pergunta que você precisa responder é: considerando tudo isso, o Tigo 5X ainda faz sentido para o seu perfil? Se você pretende usar o carro por muitos anos sem trocar, a desvalorização pesa menos. Se você tem orçamento apertado e o consumo de 7 km por litro vai pesar no bolso, precisa repensar. Se você não consegue travar o preço na encomenda e não tem margem para aumento, é arriscado. Minha recomendação final: espere a poeira baixar. Espere o preço estabilizar, espere mais relatos de consumo real aparecerem, espere o mercado de usados se consolidar. Não precisa ser o primeiro a comprar, deixa os early adopters testarem e você entra com informação completa. E você, compraria agora ou esperaria estabilizar? Comenta aí. Se curtiu essa análise honesta, like, compartilha e se inscreve. Valeu demais e até o próximo!